Queria chamar aqui, para estar aqui conosco, a Erlise Tancredi. Erlise, nossa palestrante, muito obrigado. A Erlise, assim, é uma arquiteta, ela é renomada desde que o Canal Restaurante existe há 5 anos atrás, né? Onde me aproximei mais dos consultores, e logo as pessoas sempre falavam quais são os consultores principais do mercado, de fontes diferentes, né, que a gente tem que filtrar, né? Mas em todas as fontes, a Erlise sempre esteve assim, presente, indicadíssima, e está sempre correndo atrás da informação de amanhã, de depois de amanhã, para servir hoje, né? Então, a Erlise é uma dessas profissionais que nós convidamos hoje para dividir e compartilhar conosco em áreas que ela percebe que existe coisas preciosas que precisam ser destacadas entre tanta oferta e salto de tecnologia que o mercado vem passando. E a Erlise, ela vai apresentar 2 segmentos de 2 conteúdos, e até vou te pedir, Erlise, que você mesmo apresente os seus convidados, porque ela vai co-apresentar, né, esses conteúdos de 2 áreas diferentes, e ela vai ter co-palestrantes dessas áreas, né? Segura aqui um microfone, por favor. Bom, obrigada, Sérgio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Sérgio pelo convite, agradecer o Sérgio pela gentileza de televisionar ao vivo também no meu canal no YouTube, que é muito recente. Eu criei o canal esse mês de maio, é muito recente. E antes de eu começar a apresentar meus convidados, eu vou fazer uma fala rapidinho para parabenizar a Carol. Eu não a conhecia, mas eu concordo com a Carol em gênero, número e grau, em tudo que ela falou. Eu sou uma pessoa que estudo bastante, quem entrar no meu canal vai ver, tem um episódio onde eu me apresento, que é Um Dia com a Erlise, onde eu falo que eu estudo neurociência, física quântica, e é o futuro do mundo em geral, não só do food service, como de todas as profissões. A tecnologia ela veio para puxar o progresso, né? E mesmo toda essa tecnologia e a robotização foi criada pelo homem. Então, nada vai acontecer se não tiver o homem, tudo está relacionado a pessoas. Então, a gente tem que seguir a mudança de comportamento. Então, eu queria fazer essa palhinha, eu não ia falar, mas eu assisti, eu quero parabenizar a Carol. Eu não a conhecia. E só para terminar falando que, realmente, como o Sérgio falou, eu viajo bastante. Eu estava na Feira de Chicago, no meu canal no YouTube tem um episódio contando sobre a Feira de Chicago, e depois de Chicago eu viajei pelos Estados Unidos e visitei vários restaurantes onde essas opções de restaurante do futuro eu vou colocar na minha plataforma e posso fazer um episódio também aqui com você, Sérgio. Maravilhoso. Se você quiser. Passador, quando você for apontar para lá, tá? Tá bom. Então, é assim, essa questão de restaurante do futuro, eu vivi várias questões de autoatendimento, delivery interno, tecnologia, mas eu acredito que é nas pessoas que a gente tem que investir. Então, eu queria chamar aqui, eu queria falar o seguinte, antes de chamar os ilustres parceiros meus. O que acontece? Quando o Sérgio me convidou para falar sobre inovação e tecnologia, como ele mesmo falou, eu acho assim, tecnologia, a gente sempre vai ter avanço, 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 evolução, o mundo não para, faz parte do progresso, né? A própria física quântica fala isso, também a neurociência. Então, assim, faz parte do progresso. A única coisa é que, assim, antigamente, como a Carol falou, que a gente tinha um certo roteiro na vida, hoje em dia, o que a gente tem de diferente do progresso que sempre existiu e sempre vai existir é a velocidade. Como a velocidade é muito grande, a gente tem muita inovação, e food service cada vez mais, né? E é um mundo muito específico. Só que eu penso no seguinte, independente de inovação, tecnologia, nós temos questões que sempre vão acontecer, independente da inovação. E quando ele me convidou, eu quis ter 2 tempos para falar pelo seguinte, antes da gente falar em tecnologia e de falar numa cozinha funcionar corretamente, a gente tem um assunto onde eu sou muito provocada, eu sou palestrante, professora, e mesmo no canal no YouTube, onde eu abri, o que mais me pedem para falar é área e exaustão em cozinhas. Se cozinha é um mundo específico e com uma linguagem muito específica e com assuntos muito técnicos, área e exaustão mais ainda. Então, antes da gente falar de tecnologia, que eu tenho aqui parceiros da área que também vão falar, como o Sérgio apresentou, sobre equipamentos e tecnologia, eu vou falar no final sobre um equipamento inovador, que, na minha opinião, é um equipamento ainda desconhecido no mercado, e eu acho que ele tem que ser conhecido por todos, que é um equipamento com uma tecnologia muito importante e vem ajudar muito na área de food service. Mas, antes de falar disso, eu trouxe aqui
os sócios donos da Fundamentar, que eu queria convidar para vir aqui do meu lado, Duílio Terzi e Roberto Montemor. A fotinho do Roberto não está aqui, porque ele, para minha sorte, conseguiu vir assim em cima da hora. São parceiros meus de 30 anos na área. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, como eu me proponho, desde que eu abri o canal, e como professora também, eu sempre me propus falar como? De maneira simplificada e descomplicada, né? E descontraída. Porque senão a gente vai entrar em temas como exaustão, proteção de coifas, incêndio, ANSU. Quando eu chego nas reuniões, as pessoas falam, nossa, o que é isso? É uma linguagem muito específica, né? Ontem eu estava numa reunião e aí eu falei uma questão sobre aivário, por exemplo, e a cliente falou, o que é isso? Aí eu falei, Robocup, eu entro nas reuniões, as pessoas começam a procurar no Google, que estão na reunião, para ver imagem, para entender o que eu estou falando. Aí vocês imaginem sobre exaustão. Então, nós temos a norma brasileira que ficou sem atualização por muitos anos, né, Duílio? Muitos anos a norma brasileira de exaustão e ventilação, 14.518, ficou sem atualização. E agora, felizmente, ela está seguindo esse avanço, essa velocidade, e está sofrendo atualizações, e a gente tem conceitos novos, e a gente tem, inclusive, conceitos coligados ao Ministério do Trabalho e à segurança do trabalhador, né? Porque a função da exaustão na cozinha é deixar o ambiente salubre, né? É criar essa segurança e evitar também contaminação externa. Então, daqui a pouco o Duílio já vai falar um pouco sobre isso. Eu vou passar a palavra para eles, que entendem muito mais do que eu sobre isso. Mas são meus parceiros há 30 anos e, independente dessa inovação, mesmo a norma avançando, a gente sempre vai ter que conhecer sobre isso. E aí eu convidei eles, vou passar a palavra para o Duílio e vou tentar trazer de maneira simples o que é exaustão, ventilação em cozinhas, o que é climatização, insuflamento e o que isso está relacionado ao conforto do ambiente e a NR15, por exemplo, que eu cito sempre nas reuniões, que fala do conforto do funcionário, o que isso está relacionado. Então, nós vamos passar aqui, o Duílio preparou um material para a gente falar, que é um material mais técnico. Então, eu pedi para o Duílio para a gente seguir esses slides, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar engessado no slide, e eu vou conduzir aqui um bate-papo com eles, muito rápido, procurando trazer de maneira simplificada, dúvidas que muitos alunos meus têm, muitas pessoas que me seguem no YouTube e no Instagram têm as mesmas dúvidas e me pedem no privado para esclarecer os mesmos assuntos. Então, eu vou trazer aqui o que eu imagino que sejam as mesmas dúvidas de muita gente que está nos assistindo, né? Então, Duílio, eu te passo a palavra. Bom, inicialmente, eu quero agradecer o convite, agradecer ao Sérgio o teu convite, porque eu acho que é um assunto bastante interessante e é um assunto que, apesar da gente ter trazido aqui o que a gente considera uma receita de bolo, é um assunto do qual, infelizmente ou felizmente, a inteligência artificial não vai dar conta, porque todo restaurante, toda cozinha tem suas especificidades, seja de localização, seja da circunstância arquitetônica que ela é construída, que vai a detalhes do tipo pé direito, como é o espaço de circulação. É uma quantidade muito grande de alternativas que passam desde ter ar-condicionado na cozinha, não ter ar-condicionado, ter somente ventilação. Ou seja, é uma matriz de possibilidades. Bom, nós estamos, eu, Roberto, somos sócios, a empresa tem 30 anos, o Roberto vai falar um pouquinho, e a gente só faz isso. E, aparentemente, a gente tem feito isso com muita dedicação e muito estudo, porque uma das premissas de um universitário é ter a consciência que ele nunca mais na vida vai parar de estudar, porque
a informação é infinita. Ela sempre tem um espaço disponível, e são muitos espaços que você não conhece. E se conhece, às vezes você conhece de forma superficial. Não tem profundidade no conhecimento. Então, eu vou deixar o Roberto fazer uma apresentação singela da nossa empresa, até porque ele tem essa habilidade. Eu sou um técnico, o Roberto tem mais qualificação que eu, é por isso que eu vivo nas costas do Roberto para sobreviver. Né? Então, vamos lá. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui com essa amiga querida de tanto tempo. E o nosso ofício é um ofício importante, porque ninguém gosta de ir num restaurante e sair cheirando mal, né? E tem muito restaurante estrelado que não foi feito pela Fundamentar o projeto que isso acontece, né? Então, a exaustão, o ar-condicionado é para conforto humano, né? Então, a gente sempre fala isso. E a Fundamentar está com 30 anos. 4.657 projetos. Ontem, fechou mais um ontem. Na pandemia, não mandamos ninguém embora. Com dignidade, sobrevivemos. Temos clientes com 30 anos. Né? Então, McDonald's é um dos nossos primeiros clientes lá de trás, antes de Fundamentar. Onde a gente se conheceu. Eu não vou falar o ano, que é chato. O ano onde a gente se conheceu. Mas aqui é todo mundo novinho, tá todo mundo muito bonito, né? E isso tudo para a gente é muito bacana. O que a Carol falou só de treinar a equipe, nós começamos a fazer isso há muito tempo. E treinar a equipe é necessário para a gente ter um bom negócio, né? Ensinar o ofício. A inteligência artificial, eu estava vendo ontem uma apresentação de BIM, de CAD, os projetistas e engenheiros facilitam a vida, mas aquele conhecimento da essência é de mestre para discípulo. Este é o meu grande mestre. E agora eu vou deixar esse mestre com a Elise tocar a bola, porque eles fizeram um negócio aqui e eu falo demais, né? Então agora vamos deixar a turma tocar a apresentação. Eu te agradeço, Roberto. Eu queria só falar o seguinte, como a gente teve esse dia de trânsito, começamos a transmissão atrasado, eu vou te pedir a indelicadeza do Willio de talvez não seguir o PPT à risca, que nós preparamos um material técnico que está à disposição para quem quiser, pode me procurar no privado, Erlise Tancredi, meu nome, Insta, YouTube, podem me procurar no privado, a gente tem o PPT, ele está à disposição. Uma das coisas que eu mais falo no meu canal, eu criei um canal no YouTube para disseminar conhecimento. Como o Sérgio fala, como a Carol falou também. É muito importante a gente disseminar conhecimento. A tecnologia veio para puxar o progresso e a gente tem que disseminar conhecimento. Então, as minhas plataformas, elas têm LinkedIn, YouTube e Insta, conhecimento gratuito de maneira simplificada. Então, eu vou te pedir a indelicadeza, te peço desculpas, de não seguir à risca o PPT, porque como a gente tem pouco tempo em função disso, mas, como você mesmo falou, a tecnologia nunca vai substituir a nossa experiência. Um dos lemas nas minhas aulas, em todas as minhas plataformas, é todos os projetos são customizados. Por mais que eu tenha feito, também estou nessa faixa aí de uns 3.000 projetos na minha empresa, por mais que eu tenha feito, o que acontece? Cada projeto é um projeto. Então, eu vou conduzir aqui um bate-papo com o Duílio para falar aquilo que me perguntam todos os dias. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Duílio, é assim, o projeto é customizado, eu falo para os meus clientes o seguinte, eu já desenvolvi caderno de detalhe padrão, McDonald's, Café Pelé, Walmart, Pão de Açúcar, Blockbuster, várias redes, eu desenvolvi caderno de detalhe padrão. Estou desenvolvendo agora para um cliente em Mato Grosso, cozinha padrão. Eu sempre falo assim, a gente pode ter um padrão, mas assim como tecnologia, os chats não vão substituir, eu vou ter adaptações. Eu sempre vou ter o formato do lugar, a realidade física do lugar,
às vezes eu tenho pé direito baixo. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é para você explicar de maneira simplificada o que é exaustão, bem simplificada, porque é um tema específico. Então, para a gente, às vezes, aquilo que parece óbvio não é óbvio, e eu já aprendi que o óbvio precisa ser dito. Eu tenho 37 anos na área, trabalhando com cozinhas e eu ainda encontro pessoas que me perguntam assim, mas eu preciso ter exaustão? Qual o tamanho da área que eu preciso ter exaustão? E aí eu falo, não, a exaustão não está relacionada à área, a exaustão está relacionada ao que eu tenho no ambiente. Então, eu queria que você explicasse rapidinho. É o pé direito, é o equipamento que está embaixo, é o índice de periculosidade do equipamento, é o que o equipamento gera de gordura, de partículas no ar, de cheiro. Aquilo que você me falou quando a gente conversou no telefone, eu te convidei para falar. Então, vou introduzir uma pequena... Como eu sou mecânico, eu vou introduzir uma cunha e uma alavanca. Eu tinha um professor que dizia, me dê uma cunha e uma alavanca, eu moverei o mundo. Então, eu vou lembrar o seguinte, que o conhecimento, eu sou religioso, e eu acho que levar o conhecimento para o túmulo é um pecado. Então, a gente deve disseminar o conhecimento, até porque a gente recebeu de graça de pessoas que viveram há 2000 anos atrás, né? Há 500 anos atrás, esse conhecimento chegou para a gente, e chegou de uma forma bastante facilitada, seja nos livros, seja de professores que nos deram. Então, essa moleza, nós temos a obrigação de transferir, né? Então, primeira coisa. A segunda coisa é que uma cozinha, como vocês, em geral, sabem, são profissionais da área, ela gera não só partículas, mas ela gera odores. Ela gera, inclusive, contaminantes cancerosos. Uma cocção, uma chapa fritando ou assando algo, ela tem... Eu não sou químico, mas ela tem subcomponentes que são prejudiciais ao próprio operador. Então, isso precisa sair do local do trabalho. Isso não é favor, isso é obrigação, é lei. Está no Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? Quando você extrai algo, você não desintegra esse algo, você pega esse algo e leva para algum lugar. Esse algum lugar, eventualmente, é o lado de fora da cozinha. Então, exaurir pressupõe tirar o calor, sinteticamente falando, tirar o calor, tirar o poluente e, ao mesmo tempo, através dessa circulação de ar, quando a cozinha não tem ar-condicionado, especificamente, você vai promover condições mínimas de sobrevivência no que diz respeito às normas do Ministério do Trabalho. Porque as normas do Ministério do Trabalho não são nada fáceis de serem atendidas. E, para isso, que há necessidade de ter um profissional com relação à velocidade transversal de ar, com relação à taxa de retirada e como esse ar é retirado. Quer dizer, em princípio, essa cocção tem que ser retirada assim que passe pelo operador. Então, basicamente, é isso. E lá fora, você tem que ter cuidados no que diz respeito à retirada e retenção desse material para que não incomode a vizinhança. É o óbvio. Junto a isso, nós temos o problema do conforto auditivo. Nós temos o problema do ruído. Então, equipamentos ruidosos são a fonte geradora de ruído. Então, como é que vamos resolver isso? Isso é resolvido no projeto. Quando o engenheiro mecânico faz uma escolha de um ventilador, de um exaustor, ele tem que entrar na análise do nível de decibéis na escala A que esse ruído está sendo gerado. A que distância e que frequência que ele está sendo gerado. Isso é fundamental para que eu tenha um nível de ruído aceitável dentro da legislação. Aqui poderia estender mais,
mas eu acho que eu vou te pedir tem uma sabatina aqui que eu passei a noite estudando para responder. Eu vou te pedir uma licença poética para dar uma traduzida de maneira simplificada um pouco, que é o seguinte: muita gente me pergunta por que eu preciso ter exaustão. Então, só para simplificar, eu tenho um ambiente onde está sendo gerado calor, gordura, gás e odores, e eu preciso tirar isso do ambiente, senão eu não torno o ambiente salubre para o funcionário. Então, a primeira função da exaustão, realmente, é tornar o ambiente salubre e seguro, né? E aí eu tenho, não só por norma do Ministério do Trabalho, mas eu preciso tornar esse ambiente salubre, né? E o que acontece? Quando eu vou fazer essa exaustão, eu tenho que analisar aonde é a minha cozinha, que região é a minha cozinha. Eu estou numa região calor, frio, qual é o vento na hora que eu estou retirando, o sentido do vento. Então, na hora que a gente vai fazer um projeto de exaustão da cozinha, ele não é tão simples, a gente tem que analisar tudo isso. Além disso, eu recebo muita pergunta do tipo: fechei o projeto de cozinha com você, o projeto de exaustão vem junto, né? E aí eu explico: não, nem que eu queira, não é uma questão de eu não querer fazer, é uma questão de que nós temos engenheiro mecânico para fazer esse projeto, e esse engenheiro mecânico estudou para fazer esses cálculos e para saber como fazer essa exaustão e como fazer isso de acordo com o vento, com o calor, com o frio, com a região que eu estou, e também como fazer isso de maneira salutar, porque eu tiro tudo isso da cozinha, e se eu não fizer de uma maneira correta e não fizer o retorno desse ar que eu estou retirando, eu crio um vácuo, né? Então, é a próxima pergunta que eu fiz isso para emendar já na próxima pergunta, para criar aqui um storytelling, né, do que é exaustão. E aí, eu preciso ter exaustão, ela está relacionada a qual equipamento eu tenho embaixo da coifa, para eu calcular se é um equipamento, e a norma tem índices de periculosidade que esse equipamento pode provocar, e aí, quando eu tirei, eu tenho que retornar o ar que eu estou tirando. E tudo isso, deixando claro aqui, é engenheiro mecânico. Tá? Então, nenhum projetista de cozinha consegue calcular a exaustão, precisa ser um engenheiro mecânico que estudou para isso, né? Então, tirei o ar, Duílio, tirei o ar. Antes da gente falar de soltar no vizinho e proteger e limpar esse ar e filtrar, eu tirei o ar. O que eu preciso fazer para repor esse ar que eu estou tirando? Então, essa é uma pergunta da qual eu não estava preparado, porque a gente não montou um script aqui para esse filme. Mas, de qualquer forma, vamos dar um passinho atrás. Existem duas possibilidades. Existe a possibilidade da cozinha isolada, existe a possibilidade da cozinha anexa a um restaurante. Então, o que acontece? Se você tem a cozinha isolada, é diferente da que está anexo ao restaurante. Para falar a verdade, não é. É a mesma coisa. Porque se, na medida que você, na cocção, você tem queima, você tem geração de calor, você tem expansão desses gases, o ar, os próprios poluentes. Então, se você não tiver pressão negativa na cozinha, ou seja, você não está exaurindo a cozinha, esses odores eles vão para outros espaços contíguos e vão, certamente, além dos problemas do odor... Vou fazer só um parênteses aqui. Pressão negativa, gente, é quando eu faço a exaustão, eu tiro o ar do ambiente, eu causo uma pressão negativa que ele vai puxar o ar de algum lugar, né? Então... É bom ter uma tradutora, é bom. Ainda bem que eu não estou falando nem latim e nem grego, né? Então, o que acontece? Na medida que você tem a pressão negativa, ou seja, você tira mais do que você põe, você garante que esse odor não vá para as áreas adjacentes. E quando a gente diz área adjacente, a gente diz o próprio restaurante e a gente fala no vizinho do restaurante. Muito bem. Isto posto, a hora que você tem um sistema de exaustão, você tem uma reposição desse ar que está sendo exaurido. Porém, tem alguns cuidados, né? Naqueles esquemas
que a gente propôs. Onde você quer? Qual slide você quer que eu coloque? E aí a gente já... ver, né? Não tem... Siga, por favor. Pode ir. Vamos parar aí, só para entender. Tá. Então, aqui, nesse slide da cozinha, vocês vão perceber, tem alguns números aí, que é para a gente ter uma noção, né? Os números não são reais, evidentemente, cada cozinha é uma cozinha. Mas você vai pôr aí o slide? Não, já está ali. Está ali. Tá ali. Então, né, para eu ver. Vê lá. Então, o que acontece? Esses números que a gente vê aí, 10, tal, não sei o quê, são simbólicos. Ou seja, nós estamos, a partir da área de alimentação, com uma pressão positiva. Eu injeto mais ar filtrado daquilo que normalmente, a legislação me obriga. Porque a legislação me obriga a colocar uma taxa de ar externo proporcional ao número de pessoas para a renovação do ar. Agora tem um viés do Covid, que a taxa aumentou, mas isso aí é uma outra conversa. Então, à medida que eu injeto esse ar filtrado, proporcional ao número de pessoas, ao tipo de atividade que elas estão fazendo lá, normalmente sentadas, comendo, com liberação de vapor, de água, por causa da comida, você coloca uma taxa acima para pressurizar o ambiente, para torná-lo com pressão positiva em relação às áreas adjacentes, seja a área externa, seja a própria cozinha que está adjacente. Este ar é um dos contribuintes junto com um ventilador centralizado, ou muitos ventiladores, com ar igualmente filtrado, que injetam ar dentro da cozinha. Só que, em princípio, eu tiro 100 unidades, é um número meio mágico, e injeto 90. E o segredo de uma cozinha em conformidade com a legislação é que eu injeto 90, não exatamente junto à cocção, mas de tal sorte que esse ar possa varrer a cozinha e beneficiar a renovação e ventilação de todo o ambiente. Isso é fundamental, que passa pelo depósito, passa pelas áreas adjacentes, e se vocês observarem lá, tem um detalhe interessante, que é, nós temos 2 sistemas de exaustão, na verdade 3. Um destinado especificamente às áreas de vestiário e sanitário, um outro exaurindo parte da cocção que só tem vapor de água, por exemplo, e outro que tem gordura. Até porque a gente não mencionou aqui até agora, mas já nós vamos falar de incêndio, da possibilidade de incêndio, porque nós temos gordura, nós temos oxigênio e nós temos chama. Então tem todas as condições para incêndio. Então esse cuidado tem que ser tomado. Então, infelizmente, Duílio, eu ouvi aqui do Sérgio que, como a gente começou a atrasar, nós vamos ter que reduzir um pouco o tempo. E aí eu queria falar o seguinte, para ficar claro e para a gente não terminar na metade do nosso assunto, o objetivo era realmente mostrar que é um assunto bem técnico, que eu preciso ter exaustão, que a exaustão depende do equipamento que está embaixo da coifa, que por mais que eu tenha inovação e tecnologia, a gente vai ter que ter sempre esse cuidado à exaustão, e que na hora que a gente faz exaustão, eu tenho que me preocupar com filtrar para garantir que eu não vou estar soltando um ar poluído com gordura no ar pelos vizinhos e tudo mais. Então, isso, muitas vezes o cliente me fala, mas eu tenho que fazer um sistema. Tem mais de um sistema de se filtrar, mas eu preciso filtrar porque eu tenho que garantir a qualidade desse ar que eu estou soltando. E, além disso, só para terminar, eu queria tocar um pouquinho no assunto do que é a NR15 e a cozinha ter garantia de conforto de temperatura. Porque, assim, eu tirei o ar, repus o ar, que é o que a gente fala do insuflamento,
Mas tem uma outra questão que tem muita confusão, que é o ar-condicionado na cozinha, que aí o ar-condicionado ele pode ter a função de proteger o equipamento e não deixar a cozinha quente, ou a função de proteger o funcionário ou ambas, né? Esse é um tema complicado. Eu vou tomar a liberdade de dar um passinho atrás. Primeiro, eu queria lembrar que a norma brasileira, ela, como toda norma, ela é uma recomendação. Ela não é obrigatória, é só uma recomendação. Porém, se essa norma, qualquer norma, for mencionada por uma lei, seja ela municipal, federal, estadual, ela se transforma em obrigação. E no caso do Estado de São Paulo, outros estados também o têm, mas no caso do Estado de São Paulo, tem uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que menciona a norma de exaustão, a norma da BNT de exaustão de cozinha, que é IT 38. Pouca gente conhece essa norma. Tenho certeza que se perguntar aqui, levantar a mão, poucos vão levantar a mão. Talvez até um ou dois. Mas isso é importante. A segunda coisa é a pergunta específica da Erlise. Então, problema de conforto em cozinha é uma situação muito complicada, porque tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que estabelece condições de temperatura interna em qualquer lugar onde um cidadão tem atividade intelectual, tem que ter da ordem de 23, em torno de 23 graus Celsius. Aí eu pergunto a vocês se existe alguma atividade humana que não pressuponha atividade intelectual. Não existe. Se você pegar até atividades que foram extintas, já como ascensorista, e só para citar uma, tem que ter atividade intelectual. Então, o elevador teria que ter 23 graus Celsius o tempo inteiro. Então, é uma coisa muito complexa, né? Além de velocidade transversal do ar, ou seja, o ambiente condicionado tem que ter 0,25 metros por segundo, detalhes que não vêm ao caso agora. Mas, evidentemente, o ar-condicionado dentro da cozinha ele tem duas funções. A primeira é lembrar que, mais uma vez, o Ministério do Trabalho faz exigências. Tem uma condição específica que é a medida de temperatura que ele chama de BUTG, que é medida de globo negro, porque tem calor radiante. Precisaria entrar em detalhes, mas eu não vou entrar. Então, não passa. Eu desconheço alguém que tenha feito um laudo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, tenha feito um laudo desse tipo e que tenha passado. Eu conheci alguns colegas que eram funcionários de restaurante e que esperavam chegar o inverno para poder dar condições para passar, para conseguir fazer o laudo. Então, é uma situação complicada. E o outro item é o ar-condicionado dedicado na cozinha, mas que ele não tem como objetivo o funcionário. Ele tem como objetivo os computadores do sistema de cocção que geram, no caso, a almôndega, né? No caso só lembrando, a gente trabalha com o McDonald's há mais de 30 anos, felizmente. É um parceirão nosso, maravilhoso, sério. E no caso do restaurante do McDonald's, no mundo inteiro, quem controla a produção da almôndega é o computador. Então, o indivíduo atravessa a nado o Rio Grande, sai do México, entra nos Estados Unidos, é contratado no McDonald's no dia seguinte e ele produz uma almôndega do mesmo jeito que o indivíduo que está há 5 anos produzindo a almôndega no restaurante do McDonald's aqui em São Paulo.
Por quê? Porque é o computador que estabelece, e as temperaturas na chapa é outro detalhe. Então, existe o aspecto do cidadão trabalhando e o aspecto do equipamento sob controle. Existe uma coisa que a gente introduziu em alguns restaurantes, que é um conhecimento da década de 40 na indústria norte-americana, que é o chamado spot cooling e spot heating. Ou seja, você tem resfriamento especificamente no posto de trabalho. E isso funcionou. Brigamos muito com o pessoal da engenharia do McDonald's na década de 90 e eles aceitaram. E reduzimos. Aí ia fazer. Enfim. Ia fazer um detalhe específico da Fundamental. Mas, veja, um trabalho. Voltando no nosso começo da conversa e do bate-papo. Não existe bolo, receita de bolo para engenharia. Ou seja... Entre outros lugares. É isso. Muito uma obrigado. Pena, obrigada a você, Duílio. É uma pena que a chuva e todas essas situações nos tiraram um pouco tempo, mas também, como eu me proponho sempre trazer no meu YouTube, no Insta e nas minhas aulas, tentar simplificar um pouco o tema, mas, de qualquer maneira, eu encerro dizendo que eu acho que fica claro para todo mundo que, como a Carol falou, a gente tem que desenvolver pessoas, e eu sou bem partidária também de lifelong learning, que eu acho que é importantíssimo. Então, eu acho assim, eu acho que ficou claro para todos que a engenharia não vai ser eliminada, a pessoa não vai ser eliminada, cada projeto é customizado e que precisa, sim, de cálculo, norma e um profissional específico da área. Eu agradeço ao Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a você. Muito obrigado. E, olha, eu vou colocar nos meus cursos e no meu canal, quem quiser me seguir, um episódio depois específico sobre isso. Para quem tiver mais dúvida, fica à vontade. Agora eu vou chamar aqui Valentino Saccardo, da Unox, que é meu amigo também há um bom tempo, né? E eu acompanho a Unox, especifico equipamentos da Unox nos meus projetos. E quando o Sérgio me falou de falar de tecnologia e inovação, eu chamei o Valentino para a gente falar um pouco sobre o Evério. Porque o Evério, na minha opinião, é um equipamento disruptivo no mercado, né? E como o Sérgio falou, eu viajo bastante. Eu frequento todas as feiras nacionais, internacionais, todo ano, eu faço muito curso, eu pesquiso. E eu conheci o Evério em 2019, foi o lançamento dele na Host, em Milão. Mas, infelizmente, veio em seguida uma pandemia e toda uma situação. Então, eu acho que agora é o momento ideal para a gente relançar esse equipamento. Por isso que eu convidei o Valentino para fazer uma espécie de relançamento do Evério. E aí eu te peço para você explicar rapidinho qual a função do Evério. Bom dia a todos. Obrigado novamente ao Sérgio pela oportunidade, a Erlise também. A gente tem uma longa história aí já. Não vamos revelar a idade, né? Eu vou brincar que, assim, quando eu falo que eu tenho mais de 30 anos na área, o João Vitor da Topema, que é meu amigo, ele fala, Elise, fica quieta, 25 já dá credibilidade. Não fala mais do que isso. Tá certo. Bom, pessoal, falando brevemente, só para apresentar a Unox, né, para quem não conhece, a Unox é uma empresa italiana, completou esse ano 33 anos de existência, hoje é uma presença em mais de 120 países, com 45 filiais comerciais espalhadas pelo mundo. A Unox hoje é líder mundial no setor de fornos profissionais, com fornos combinados para gastronomia, fornos para panificação, confeitaria, fornos de aceleração speed oven, e com esse lançamento que foi feito em 2019, o Evério, ganhou uma série de prêmios de inovação tecnológica, e eu vou apresentar ele. Posso ficar? O que é o Evério? O que é o Evério, né? É até difícil definir o que é exatamente o Evério. A definição mais próxima que a gente conseguiu chegar é um refrigerador quente. É até um pouco contraditório, né? Falar um refrigerador quente. Você travou a cabeça de todo mundo. Exato. Mas por que um refrigerador quente? Obviamente, o refrigerador que a gente tem em casa, o conceito é manter o alimento conservado por alguns dias,
aumentando o shelf life daquele produto. O Evério foi um produto que foi lançado, tá? Ele é um equipamento que consegue conservar os alimentos já aquecidos, que acabaram de sair de um forno combinado, por exemplo, mantendo no Evério e mantendo as características do produto até 8 ou 12 horas, sem alterar as propriedades organolépticas do alimento, mantendo textura, sabor e coloração. Então, você pensar hoje, a tecnologia, né, numa cozinha, você poder preparar a sua refeição e mantê-la no equipamento até 8 ou 12 horas, podendo ser aproveitada para o almoço ou para o jantar, então você tem um grande ganho na sua operação. Tá? Então, um exemplo que a gente cita muito, né, uma das ideias que a Unox criou esse equipamento, veio num conceito na Europa, que é muito comum, né, às vezes os voos internos dentro da Europa, aeroportos pequenos, que a pessoa acaba chegando no hotel próximo ao aeroporto. Na Europa é muito normal não ter muita opção de refeição após certo horário, 10, 11 horas da noite, tudo fechado. Não, 10, 11 horas da noite você foi, né? 8 horas está tudo fechado. 9 horas no máximo. Diferente muito da cultura aqui na América Latina, nos Estados Unidos e Brasil, né? Porém, ocorre muitas vezes de chegar no hotel, não jantou, você gostaria de jantar, não tem nada disponível, porque você não tem nem mais equipe na cozinha. Imagine se tivesse um equipamento onde o chefe de cozinha do almoço aumentou o seu volume de produção, preparou um arroz, uma batata, um salmão e deixou das 5 horas da tarde, das 4 horas da tarde, com o turno dele, manteve nesse equipamento aí, mantendo até 8, 12 horas, e aí bastaria uma pessoa para poder tirar a refeição de uma GN ou de um prato já montado do Evério, para poder servir uma refeição para uma pessoa que acabou de chegar no quarto e solicita uma refeição, não somente um lanche. Tá? Então, você consegue disponibilizar para o cliente a opção de fazer uma refeição completa, né, em qualquer horário, graças ao equipamento, sem ter a mão de obra. E voltando a dizer, como eu sempre falo nas minhas aulas e sempre me repito, tudo é customizado. Projeto de cozinha é customizado, projeto de food service e operação é customizado. Então, e eu tenho equipamentos para vários usos. Então, o Evério, por enquanto, né, quem sabe no futuro, por enquanto não é um equipamento para grande volume, mas é um equipamento para um nicho específico, como você falou, onde eu tenho certeza de consumo daquele alimento, eu vou conseguir manter mesmo sem ter a cozinha operando, a cozinha ligada, a cocção, fecho a cozinha, desligo tudo e eu tenho o produto, eu tenho certeza de consumo daquele alimento, eu tenho um determinado volume e aí eu consigo, por isso, na minha opinião, é disruptivo, é bem diferenciado e quem sabe o mercado recebendo esse produto, vocês não desenvolvam para mais volume. Sim, a gente tem pensado nisso, né? A gente tem aplicado em muitas empresas de refeição coletiva, em restaurantes também, porque em restaurantes é muito normal também você prever um volume de produção para uma média que você tem histórica ali de, sei lá, um restaurante, por exemplo, de 150 refeições aí de almoço, então é preparado, antecipado a sua produção, mas muitas vezes um dia de chuva, por exemplo, aquelas 150 pessoas que estavam esperando, somente aparece 80. E aí, o que a pessoa faz? O que o restaurante tem que fazer? O empresário tem que fazer? Pegar toda aquela produção que foi feita, 70 a mais refeições, e descartar aquele produto sem poder reaproveitar. Então, é dinheiro que está sendo jogado fora na operação, fora pensar hoje também nessa questão de descarte de alimento, né, que é impensável hoje. Então, Mas é importante lembrar que, assim, eu não posso pegar um produto que já estava exposto e colocar no Evério e guardar. Mas eu posso, por exemplo, programar 100 refeições, se eu só usei 80 e sobraram 20, desde que eu deixei dentro do Evério nas condições intocáveis, eu posso ter por mais 8 horas esse mesmo produto no próximo período de refeição e mantendo mais importante todas as características de textura, sabor, como dentro da norma da Anvisa. Isso, tem muita gente que acaba chamando o Evério de um pass-through inteligente, né? Obviamente que a gente conhece o tradicional pass-through, estufa, mas a gente sabe que até mantendo o alimento lá por 1h30, no máximo você vai ter que descartar o produto porque ele resseca completamente o alimento. O Evério não. O Evério trabalha com uma tecnologia que ele utiliza a própria umidade do alimento, então ele tem uma gestão de umidade que consegue gerenciar dentro da câmara de cocção, mantendo toda a suculência do alimento, seja de um arroz, de um legumes ou mesmo de uma proteína que foi feita no equipamento.
e também com uma precisão de temperatura, com uma oscilação de apenas meio grau dentro da câmara de cocção, que ajuda a conservar essas propriedades do alimento. Então, quando a gente fala de refeições, essa questão de você poder antecipar todo o teu cardápio, ou então pelo menos aquilo que é um carro-chefe, porque é um equipamento que consegue conservar aí até cerca de 60, 70 refeições, equipamento de 10 genes 1/1, certo? Que consegue controlar a temperatura até 80 graus, então geralmente a temperatura mais suficiente de segurança. E outra coisa muito importante, né, porque é um equipamento homologado e testado com certificados internacionais, aqui no Brasil também, o Dr. Enio, através da CDL, a empresa, fez todos os testes microbiológicos, e é um equipamento muito impressionante, que ele falou, poxa, vocês têm realmente um diamante na mão, porque ele não só controla a proliferação bacteriana, como o teste que foi feito implantando algumas bactérias nos alimentos, após poucas horas que foi levado esse alimento contido de bactérias para o evério, após algumas horas ele eliminou 100% das bactérias. Então, é um equipamento totalmente seguro, que traz essa segurança alimentar aí para o restaurante também, seja um restaurante tradicional ou para uma cozinha de refeição coletiva. Tá? Vou citar aqui rapidamente, até para encerrar, a gente sabe que está com o tempo apertado. Esse exemplo que a gente tem aqui, deixa eu só voltar aqui, é o processo convencional de uma cozinha, onde, caso tivesse uma cozinha de refeição coletiva, por exemplo, produção do almoço, jantar e ceia, a gente tem 3 turnos de trabalho, 3 produções independentes, tá? Então, uma alta dificuldade também de criar um padrão, uma identidade, porque são pessoas, chefes cozinheiros, chefes de cozinha diferentes, do almoço, jantar e a ceia. Então, geralmente é difícil ter a mesma qualidade do almoço e da ceia, né, que é uma das dificuldades, um dos grandes gargalos. E, geralmente, você precisa de uma equipe muito grande, 5 operadores no almoço, 2 no jantar e 1 na ceia, total de 8 colaboradores. Então, uma gestão complexa, geralmente você tem que fazer 3 higienizações da cozinha, porque a cada turno de trabalho tem que fazer higienização da cozinha, de alguns equipamentos, para já preparar para o próximo turno. Tá? Com o evério, aqui, a característica é, para fazer os 3 serviços, para atender os 3 serviços, basta uma produção. Então, o cozinheiro do almoço já antecipa toda a produção, porque a gente sabe que também existe um tempo, uma ociosidade ali das 2 até as 4 horas da tarde, a hora que terminou a produção, de fato, do almoço. Você consegue antecipar, então, toda a tua produção, levando até o jantar e a ceia. Então, basicamente, a gente consegue, pelo menos, retirar um operador do jantar. Tá? Geralmente, você precisa de 2 pessoas no jantar, que ele já faz a ceia, um cozinheiro e mais um ajudante, um auxiliar de cozinha. Então, com esse cenário, você consegue eliminar pelo menos um funcionário. Tá? Além do que as vantagens, você cria um padrão de qualidade, porque hoje a dificuldade, como eu falei, é você ter uma qualidade inferior no jantar e numa ceia, principalmente numa empresa de refeição coletiva. E aí você consegue ter a mesma qualidade do almoço, que é onde geralmente almoça a diretoria nas empresas, né? Até levando para o jantar e para a ceia. Então, a higienização também é somente de uma vez na cozinha, porque você fez uma única produção, então os equipamentos você vai aproveitar e fazer só uma higienização uma vez na cozinha. Então, gerando uma série de ganhos e a velocidade no serviço. Tá? Quando a gente fala de restaurante também, à la carte, eu particularmente fui num restaurante na Itália, né, que é quando a Unox lançou em 2019, um restaurante alemão, que trabalhava com joelho de porco, especialista em joelho de porco. Ele trabalhava com 2 evérios, ele antecipava toda a produção, todo o joelho de porco mantido no evério, que era o carro-chefe do restaurante. Então, você imagina a satisfação do cliente, você fazer um pedido daquele produto que é um carro-chefe, em 3, 5 minutos você servir o cliente. Fora que você tem um giro maior dentro do teu restaurante, faz girar mais rapidamente, ter mais volume de venda dentro do restaurante. Então, foi muito impressionante, porque o alimento ele é mantido no evério, tira do evério, não precisa finalizar, ele já está pronto em temperatura de serviço para servir os seus clientes. Basicamente, para finalizar aqui, então, vamos resumir os benefícios, né? Mantendo a comida toda em temperatura de serviço, a capacidade que ele tem, como falei, entre 70, geralmente 70 refeições, ele consegue manter. Fácil de instalação, ele mantém todas as propriedades, como eu falei, do alimento. Um detalhe muito importante, ele não resseca o alimento, então muito diferente do tradicional pass-through. Também
facilita a gestão dos pratos prontos, a redução do desperdício, acho que é um ponto muito importante, né? Então, aquilo que você produziu, o teu arroz, o teu feijão, não foi utilizado no almoço, você consegue levar para cem. Então, basicamente, ele funciona como um conservador, um armazenamento. Então, você produz a sua refeição e abastece o evério, do evério vai para a pista quente, do evério vai montar o prato para servir os seus clientes, tá? E você controla o teu estoque no evério. Toda a segurança alimentar, como a gente falou, né? Então, homologado aí, então a gente consegue até 8 ou 12 horas manter os alimentos, dependendo do tipo de alimento, eleva o shelf life do produto até 8 ou 12 horas. Tá? Em termos de ganhos, né? Então, essa redução de funcionários na produção, que gera um grande benefício, geralmente pelo menos um funcionário você consegue otimizar dentro da sua operação, a redução das perdas, como a gente falou, dos desperdícios, das utilidades também, porque você vai ter um ganho de uma redução dos gastos energéticos e de água, porque você não precisa de tantos equipamentos, não precisa usar o forno para regenerar. Tá? Muitas vezes, a gente fala muito da cadeia do cook chill, mas o evério, ele é um sistema que a gente trabalha com a cadeia quente, certo? Então, porque quando a gente trabalha com cook chill também, você produz um alimento no forno, usa um equipamento, que é um resfriador, para resfriar o alimento, e aí você também tem o risco de passar pela faixa de proliferação de bactérias, precisa de um equipamento para armazenar o alimento em temperatura fria e depois um forno ou outro equipamento para regenerar o alimento, passando novamente pela temperatura de risco de proliferação de bactérias. Com o evério, não. Eu produzo o alimento num forno combinado, levo para ser mantido diretamente no evério, ou seja, nunca teve a passagem pela faixa de proliferação de bactéria, e o alimento ali está pronto para serviço sem gastar tanta energia como no processo de cook chill ou no processo tradicional que é utilizado. Além do gasto de água também, como a gente falou, na higienização. Tá? E, obviamente, com tudo isso, a gente gera uma maior satisfação aí para o consumidor. Valentino, eu ia fazer um encerramento rápido aqui, mas tem um rapaz, Danilo Sacramento, da Brasel Minas, que tem uma dúvida e quer te fazer uma pergunta. Licença, né? Tudo bom? Porque você estava, para não fugir muito do assunto, seria a respeito mesmo do evério, bom dia, gente, primeiramente, para falar sobre a questão mesmo da conservação da contaminação cruzada, que a gente vê muito falar. A gente entende que não vai ter contato entre os alimentos, porque vão estar em higienes diferentes, mas a gente entende que a gente colocar um peixe, um camarão, uma carne, como é que funciona isso no caso da conservação? Existe algum sistema de exaustão direta que vai tirar, que vai evitar mesmo essa mistura, né? Esse mix de cheiros e temperos ali? Na verdade, o ideal quando você trabalha com evério é a gente cobrir ele com plástico filme, tá? Para poder manter essa umidade do alimento. A gente trabalha com operações, trabalha com peixe, carne e até legumes, se for necessário, e não tem nenhum tipo de troca, porque ele tem um sistema de circulação de ar, tá? Um pequeno sistema de circulação de ar, não como um forno combinado, porém ele faz com que haja essa circulação e essa constância na temperatura, mas não há nenhum tipo de troca de contaminação alimentar. Tá? Inclusive, eu queria só complementar, te esclarecendo, Danilo, contaminação cruzada é um tema mais abrangente, tá? E ela está muito mais relacionada à produção do que em si é o alimento pronto. O alimento pronto você pode ter, sim, que a sua pergunta é muito inteligente, a mistura de odores, mas não em si a contaminação cruzada, que ela está mais relacionada ao processo de produção e recebimento de mercadoria e não voltar, depois que você já fez o fluxo linear, do que é o produto pronto. Tá? Mas... Até porque já está numa temperatura de segurança, né? Acima de 65 graus. Está na temperatura de segurança. Então, a contaminação cruzada que muito se fala é muito mais no processo de produção do que nele pronto. Tá? Mas poderia sim misturar odor, então foi muito inteligente sua pergunta. Tá? O que eu queria falar, só para encerrar, é o seguinte, inclusive, eu sei que está sendo televisionado aqui no canal Restaurante, no meu também ao vivo, mas eu vou depois pegar com o Sérgio o link, e eu estive em 2019 no lançamento, lá na Feira de Milão, e eu filmei todo o processo deles produzindo no forno, colocando no evério, saindo do evério. Então, eu não vou deixar já no meu canal, eu vou retirar, porque eu vou editar depois e colocar como que é feito.
Eu vou colocar a fala dele e como é feito. Então, para me despedir de todo mundo, eu queria falar o seguinte: como o tema hoje é inovação, o que eu queria dizer é que justamente essa questão de inovação, eu sou partidária da cadeia fria, mas a cadeia quente, por que esse equipamento é disruptivo? Porque ele mostra uma nova maneira de se ter a cadeia quente, né? Então, eu mesma já passei fome na Alemanha quando eu fui na fábrica da Hart, não tinha vindo de voo, estava cansada, fui dormir um pouco de tarde e falei, à noite eu como alguma coisa. Acordei 7 horas, não tinha nada na cidade, não tinha nada, tudo fechado, não tinha nada no hotel. Então, é uma realidade na Europa, né? É uma realidade da Europa. Então, para mim, esse equipamento ele vem como uma solução muito boa para esse tipo de serviço, hotéis pequenos, esse tipo de serviço, e quem sabe não cresce. Bom, eu... Só para complementar aqui, eu sei que tem muita gente que vai visitar a FISPAL, a gente está expondo esse equipamento, fazendo teste e degustação, para quem não acreditar, mas a gente está preparando os alimentos logo pela manhã, vocês vão conseguir degustar um alimento com 8, 12 horas no nosso stand. Inclusive, tem no meu canal uma cobertura de toda a Feira de Chicago, tem um episódio que é a cobertura da Feira de Chicago, e eu estou indo agora para a FISPAL, a convite do diretor, fazer a cobertura da FISPAL. Então, eu também vou colocar esse produto no meu canal, e eu acho muito legal, porque a gente está trazendo essa tecnologia, a tecnologia só traz o progresso, só vai fazer o Brasil progredir. Então, a gente está trazendo essa tecnologia para o Brasil, e eu vou mostrar isso colocando 2 episódios próximos, o que eu vi na Feira de Chicago e o que eu vi na FISPAL, e o que a gente já tem no Brasil. Tá? Valentino, muito obrigado pelo convite. Sérgio, obrigado pela participação. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Erlise.